Meus queridos amados irmãos, ouvintes, têm acompanhado as mensagens que eu tenho gravado a respeito da Mariologia Afonciana e hoje eu quero falar mais um pouco a respeito desse assunto. Mas antes de mais nada, eu quero passar para vocês, para os irmãos, alguns versículos da Palavra de Deus. Eu pedi a Deus que me desse uma palavra que eu pudesse ler na abertura desse vídeo e para que de alguma maneira pudesse o Senhor falar ao nosso coração. E eu abri a Bíblia e caiu exatamente nos versículos que eu estarei lendo aqui. Você encontra o Evangelho de João, capítulo 10, ou melhor, capítulo 9, versículo 39 até o versículo de número 41. E diz assim: Então Jesus disse: Eu vim a esse mundo para julgar e para dar visão aos cegos e para fazer com que os que veem se tornem cegos. Alguns fariseus que estavam por perto ouviram e perguntaram: Você está dizendo que nós somos cegos? E se vocês fossem cegos, não seriam culpados, respondeu Jesus. Mas a culpa de vocês permanece, pois afirmam que podem ver. Aí a palavra do Senhor, eu tenho sempre pedido a Deus que através da luz da palavra do Senhor, os olhos de muitos sejam abertos, os olhos espirituais, as vendas colocadas pela religiosidade sejam tiradas, para que os cristãos possam enxergar as coisas conforme a verdade de Deus explícita na sua palavra. O texto que nós acabamos de ler fala exatamente do Senhor Jesus fazendo a repreensão aos religiosos do seu tempo, os fariseus, que se consideravam aqueles que conheciam que eram detentores da verdade, mas que na verdade eles eram cegos que conduziam cegos. Em outra passagem, Jesus falou que se um cego conduzir outro cego, ambos cairão num buraco. Portanto, aqui o Senhor está repreendendo e o Senhor está dizendo que veio trazer visão àqueles que enxergam. Espero eu, pela graça de Deus, que a luz da palavra do Senhor e a operação do seu Espírito Santo possa remover a cegueira espiritual, que possamos juntos caminharmos sendo conduzidos pela luz da palavra de nosso Deus. Hoje estarei ainda dando sequência à reflexão que nós temos feito a respeito da Mariologia Afonciana e hoje estarei aqui refletindo com os irmãos a respeito da afirmação que se encontra na página 41, que diz assim: o poder de Maria para nos salvar. Essa é uma afirmação que eu não sei como que um cristão que verdadeiramente conhece a palavra de Deus consegue lidar facilmente com uma afirmação dessa. Alguém pode dizer assim, não, mas o poder para salvar aí não está no mesmo sentido dado a Cristo, mas seria num poder de salvar no sentido de uma intercessora, de qualquer outro intercessor, santo intercessor, por aí afora. Mas nós vamos perceber aqui, meus amados irmãos, que como eu tenho dito, que eu tenho procurado comprovar que os dogmas marianos são dogmas idólatras, eu tenho procurado fazer isso mediante aos ensinos desses dogmas, ou ensinos extraídos do mesmo, e à luz da palavra de Deus. Para nós cristãos evangélicos, a palavra de Deus, ela tem a supremacia sobre toda e qualquer afirmação. A verdade para nós é o que está registrado nas santas palavras do nosso Deus. Nós temos uma afirmação aqui que diz o seguinte: Maria é toda poderosa junto de Deus. Olha bem, a afirmação começa colocando Maria num patamar
Eu quero voltar a dizer aqui para vocês, como já disse em vídeos anteriores, se você não teve acesso aos vídeos anteriores, aos áudios anteriores, eu aconselho que faça isso para compreender melhor aquilo que nós estamos fazendo, o propósito desse trabalho e para que esse trabalho tenha um resultado positivo. O meu problema aqui não é com relação à pessoa de Maria de forma nenhuma. O assunto aqui é sobre o que se diz a respeito de Maria ou os dogmas criados em torno de Maria. Então, o assunto aqui é teológico. Quando se coloca Maria como toda poderosa, está elevando Maria ao mesmo patamar de Deus. Porque o único todo-poderoso, aquele que tem a expressão onipotente, quer dizer aquele que tem poder absoluto e ilimitado. E isso só pode ser aplicado a Deus, a nenhuma outra, nenhuma criatura. Aqui diz o seguinte: tão grande é o prestígio de uma mãe que nunca pode tornar-se súdita de seu filho, ainda que ela seja monarca e tenha domínio sobre todas as pessoas do seu reino. Nunca pode tornar-se súdita de seu filho. Essa é uma expressão que tira Maria da condição de serva de Deus, ou serva do Senhor. E aqui eu quero evocar a fala maravilhosa, já dita em outros vídeos, do próprio Papa Francisco, dita no Vaticano em 2021, que diz assim, abre aspas, esse é o papel que Maria desempenhou ao longo de toda a sua vida terrena e que conserva para sempre, ser a humilde serva do Senhor, nada mais, fecha aspas. Então, esse é o papel de Maria, ser serva do Senhor. Nós vemos uma outra afirmação aqui dizendo o seguinte, que o Senhor, veja bem, pois não só foi submissa à vontade de Deus, falando de Maria, que ela não só foi submissa à vontade de Deus, mas também o Senhor se submeteu à sua vontade. Das outras virgens diz que seguem o Cordeiro por toda parte. Porém, de Maria dizer-se pode que o Cordeirinho de Deus a seguia, porque lhe foi submisso. Então, olha aqui a tentativa de elevar Maria a um patamar até mesmo acima ou co-igual à posição de Cristo. Primeiro, dizendo que as outras virgens seguem o Cordeiro. O Cordeiro é quem? Cristo. Portanto, os outros seguem Cristo onde quer que vá. Porém, pode-se dizer, segundo aqui a afirmação de Ricardo de São Lourenço, que sobre Maria podia dizer o seguinte, que o Cordeirinho, ou seja, Jesus, é quem a seguiu. Daí concluímos que, continuando a lendo aqui a página 41, diz assim, daí concluímos que são as súplicas de Maria eficacíssimas para obterem tudo quanto ela pede, ainda que não possa dar ordens a seu filho no céu. Embora ele vai dizer que, ainda que ela não possa dar ordem a seu filho no céu, tudo que ela pede lhe é concedida. E aqui nós temos, na página 42, uma afirmação de São Pedro Damião. Diz assim, abre aspas, a Virgem consegue quanto quer, no céu como na terra, até aos desesperados pode dar esperança de salvação, fecha aspas. Sua intercessão mais afigura uma ordem do que uma prece,
ela parece antes uma rainha do que uma serva, remata o santo. Ou seja, aqui, nas palavras de São Pedro e Damião, o pedido dela seria mais uma ordem, porque ela pediria como uma rainha e não como uma serva. Portanto, seria um pedido que não poderia ser negado, seria mais como uma ordem, elevando ela a um patamar de senhora e não de serva, indo até mesmo na contramão daquilo que a Bíblia registra a respeito da posição que sempre foi de Maria como serva fiel a Deus, e a mesma afirmação feita pelo Papa Francisco. Depois nós vemos ainda a seguinte expressão: quer Jesus honrar sua querida mãe, que tanto o honrou em vida, prontamente concedendo-lhe tudo que pede ou deseja. São Germando, nas suas palavras dirigidas à Virgem, diz o seguinte, abre aspas, sois onipotente, ó Mãe de Deus, para salvar os pecadores. Não precisais de recomendação alguma junto a Deus, pois que sois mãe da verdadeira vida. Fecha aspas. Meus amados, se essa expressão não é uma expressão que eleva-se a uma idolatria, o que é uma idolatria? Que está dizendo que ela é onipotente, única posição dada a Deus. Ela, por ser mãe de Deus, olha aqui quando eu disse que os dogmas marianos são dogmas idólatras, porque tudo que nós vemos aqui são resultantes da influência do dogma mariano. Portanto, por ela ser mãe de Deus, pode salvar os pecadores. Quem é que pode salvar os pecadores conforme a própria palavra de Deus? Atos, capítulo 4, se eu não me engano, versículo 12, vai dizer o seguinte: em nenhum outro há salvação, porque debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. E eu aqui vou até conferir se é o versículo 12 mesmo, para que vocês possam. É isso mesmo, é Atos capítulo 4, versículo 12. Então confiram aí na Bíblia de vocês, nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual podemos ser salvos. Então, aqui eleva Maria a um patamar de salvadora por ser mãe de Deus, ou mãe da verdadeira vida. Ora, mãe da verdadeira vida, quem é que gera a vida? A vida só pode produzir vida quem é o autor da vida. O autor da vida é o próprio Deus. Ele tem a vida em si mesma. Ele tem a vida eterna. Ele sempre existiu, portanto, ele sim pode gerar vida. Ainda vamos ver aqui uma outra expressão dizendo assim, São Bernardito de Sena vai dizer, abre aspas, ao império de Maria todos estão sujeitos, até o próprio Deus. Olha, fecha aspas, olha que coragem, né? Ao império de Maria, ou seja, a Maria tem um império onde ela é rainha e onde todos estão sujeitos, inclusive o próprio Deus. Isto é, Deus lhe atende os rogos, como se fora ordens, exclama, por isso admiro. Então, ou seja, Deus lhe atende os rogos como se fossem ordem. Meus irmãos, está aqui invertendo os valores. Maria deixa de ser serva para agora para submeter às suas ordens o próprio Deus. Que loucura, amados irmãos, com todo respeito. Respeito não ao que está aqui, né, sendo ensinado, mas respeito à fé e à liberdade de vocês. Vamos lá. A Virgem de tal modo vos elevou o Senhor. Virgem, ele falando com a Maria, né? Admiro. Virgem, de tal modo vos elevou o Senhor, que podeis obter para vossos servos todas as graças possíveis, pois é onipotente vosso patrocínio, como assevera Cosmas de Jerusalém.
Maria, sim, sois onipotente, acentua Ricardo de São Lourenço, pois que, conforme as leis, deve rainha gozar dos mesmos privilégios do rei. Por isso colocou Deus toda a igreja não só sob o patrocínio, senão também sob o império de Maria. Observa Santo Antônio. Olha, meus amados, onde nós encontramos na Bíblia, na palavra de Deus, que a igreja foi colocada sob o senhorio de Maria. A igreja tem um único cabeça, que é Cristo. Todos que são partes da igreja são servos, escravos de Jesus Cristo, se submetem ao senhorio de Cristo. Quando haverá no final, o julgamento final, todos terão que dobrar os seus joelhos diante de Deus e confessar que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Assim afirma a palavra de Deus por boca dos apóstolos de Jesus Cristo. Mas não diz que ali naquele momento terão que também reconhecer o senhorio de Maria. Ora, meus amados, está na hora de voltar-se para as Escrituras, de remover a venda colocada pela religiosidade aos ensinos que são tirados, que são ensinados e que não têm a fonte nas Escrituras sagradas. Lembremos do conselho do apóstolo Paulo, escrevendo a sua carta aos Gálatas, que diz que ainda que o anjo do céu vos aparecesse, anunciasse um evangelho diferente daquele que está registrado nas Escrituras, deve ser considerado anátema. Olha, meus amados irmãos, a seriedade de tais afirmações. Vamos lá, vou ainda ler mais algumas coisas que diz aqui. Tornou Maria toda poderosa. Contudo, sempre será verdade que o Filho é onipotente por natureza e a mãe o que por graça, ou seja, Cristo seria onipotente por natureza divina, mas que a mãe também recebeu por graça o poder igual. É por isso que eles querem trazer, amados irmãos, o quinto dogma mariano, Maria corredentora. E eu volto a dizer aqui, vocês vão ver isso acontecer. Vocês vão ver isso acontecer. E está na hora de abrir os olhos para a verdade das Escrituras. Temos ainda uma outra afirmação que diz assim: isso verifica-se porque, página 43, quando pede a mãe, tudo lhe concede o filho, como justamente foi revelado a Santa Brígida. Ouviu ela Jesus dizer a Maria, olha bem, de onde está tirando essas afirmações? De uma experiência sobrenatural, extra-bíblica, que traz um evangelho diferente. Qual é o conselho de Paulo em Gálatas 1? Vai lá ler, vai conferir. O que ela diz assim? Ela ouviu Jesus dizer para Maria, minha mãe, já sabes quanto te quero, pede-me por isso o que quiseres, porque seja qual for a tua petição, não pode deixar de ser de mim ouvida. O grande poder de Maria funda-se na sua dignidade de mãe de Deus, novamente aqui evocado para sustentar esse ensino, não somente a experiência sobrenatural, mas também aqui o dogma mariano de Maria, mãe de Deus, o primeiro dogma mariano. O que nós vemos aqui é a idolatria resultante desse dogma mariano. E eu disse que eu iria provar biblicamente e pelos escritos católicos que aquilo que eu tenho afirmado é uma verdade, quando peneirado os ensinos pela peneira das Escrituras Sagradas. Vamos ler mais um pouco. Graça nenhuma é dispensada sem a intercessão de Maria. Afirmação: graça nenhuma é dispensada sem
a afirmação de Maria. E aqui eles fazem uma citação bíblica, novamente aqui, né, eles vão citar um texto bíblico para fundamentar a fé. Novamente um versículo bíblico fazendo uma aplicação alegórica completamente descabível para sustentar a doutrina. Aqui agora eles vão lançar mão de Cantares, Cânticos de Salomão, Cantares, capítulo 8, versículo 13, que diz assim: Ó tu que habita nos jardins, os teus amigos estão atentos, faze-me ouvir a tua voz. Todos nós sabemos que o livro de Cantares é um livro poético que revela um amor entre o esposo e a esposa, e que, ao longo da história da igreja, foi apresentado como a expressão do amor de Cristo para com a sua igreja, e, portanto, aqui, essa fala foi aplicada à igreja e não a Maria. Num determinado momento, então, eles começaram a pegar essa fala e aplicar a Maria, ou seja, distorcer todo o sentido para fazer uma aplicação que não é o propósito dessa fala. E aí ele vai dizer o seguinte: como Maria obtém essa graça? Faze-me ouvir a tua voz. É bem acertado o comentário de Guilherme de Paris, a mencionada passagem dos Cânticos. Imagina-se ele, o filho, dizendo à sua mãe: ó tu que habita nos jardins celestes, pede com toda a confiança, pois esquecer não posso que sou teu filho e que nada devo recusar à minha mãe. Basta-me ouvir a tua voz, para o filho é o mesmo te ouvir como te atender. Então veja bem a aplicação que esse faz do texto bíblico. E aí a afirmação continua: ainda que Maria alcance as graças rogando, contudo ela roga com certo império de mãe. Já na página 44 encontramos: mais vale perante Deus um único suspiro de Maria que as orações de todos os santos reunidos, escreve o dominicano Justino Micoviense. Olha a idolatria aqui, meus amados. A elevação que se fez de Maria a um patamar. Se quer agradar Maria, se você quer agradar Maria, se é possível que ela tenha ciência do que está acontecendo nas devoções que se presta a ela, que com certeza, se isso pode acontecer, ela está muito triste. Se você quer agradá-la, reconheça como serva fiel de Deus, como o próprio Papa Francisco afirmou. Esse foi a posição que ela sempre teve aqui na terra e continuará tendo para sempre, de serva fiel de Deus. Agora, colocar que um suspiro de Maria vale mais do que as orações de todos os santos reunidos, está dizendo que Maria não está inserida na igreja. Quando coloca que Maria não é serva de Cristo e ela é rainha, ela deixa de ser igreja, ela deixa de fazer parte da igreja. Quando coloca que o suspiro dela vale mais do que as orações de todos os santos, está dizendo que ela não faz parte da igreja. Ela é algo à parte da igreja. Meus amados, isso não existe base bíblica. Eu aconselho você ler o que diz a passagem bíblica quando o Senhor Jesus vai dizer assim. Primeiro, a própria fala de Maria, quando ela recebe o anúncio de que ela seria mãe do Salvador, e ela vai dizer o seguinte, Lucas 1, 38, ela vai louvar a Deus. Maria disse: sou serva do Senhor, que aconteça comigo tudo o que foi dito a meu respeito. E o anjo a deixou. Depois nós vemos Mateus 12, e aqui eu quero ler com vocês a fala do próprio Senhor Jesus. Mateus capítulo 12. Mateus 12, versículo 48, diz assim:
Versículo 46 diz assim: Enquanto Jesus falava à multidão, sua mãe e seus irmãos estavam do lado de fora, pedindo para falar com ele. Alguém disse a Jesus: Sua mãe e seus irmãos estão lá fora e querem falar com o Senhor. Jesus respondeu: Quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? Então apontou para os seus discípulos e disse: Vejam, esses são minha mãe e meus irmãos. Quem faz a vontade de meu Pai no céu é meu irmão, minha mãe, minha irmã e minha mãe. Ou seja, meus amados, Jesus não elevou Maria acima dos demais servos de Deus, carente da graça salvadora. Ela ocupou um lugar de bem-aventurança que nós não podemos tirar dela, de bem-aventurada mãe, né, do Senhor Jesus, aquela que foi escolhida para ser a mãe do Salvador. Agora, elevá-la a um patamar em termos salvífico e que a Bíblia não coloca, Cristo não a colocou, ela mesma não a colocou, os apóstolos jamais a colocaram. Isso só veio depois, com o passar do tempo. A Bíblia já alertava a respeito do perigo da apostasia, que muitos falsos profetas iriam surgir, introduzindo falsos ensinos de heresias, de perdição, e esses ensinos entrariam na igreja de forma encoberta, parecido com a verdade, mas que no fundo seriam heresias destruidoras que negariam, acabariam negando o Senhor que os resgatou, ou seja, tirando a glória salvadora de Cristo, depositando a esperança do ser humano em outra pessoa que não seja o próprio Cristo, o Verbo vivo encarnado. Que Deus abençoe a sua vida, você que tem me ouvido, que parou para me ouvir até agora. Se você gostou, deixa aí um like. Se você gostou também, compartilhe, comenta também, faz o seu comentário. Estamos aqui para crescermos juntos para a glória do Senhor. Para nós, a palavra de Deus é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho, pois é assim que Salmo 119, 105 apresenta a palavra de Deus. Que Deus assim nos abençoe, em nome de Jesus.